da música. Em seguida, eu convido o missionário Ademar para que venha orar por nós depois que o hino for cantado. Missionário Ademar, para a oração. Oremos. Nosso Pai Celestial, somos gratos por mais essa oportunidade. Estamos aqui em prol dessa comemoração dos 50 anos de união conjugal desses irmãos. Agradecemos ao Pai por todos que estão aqui presentes e venha prestigiar ao Pai com muita alegria. Que o Senhor esteja abençoando a cada um nessa noite e aqueles que vão trazer as suas participações. Assim, ó Pai, nós te rogamos que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para que possamos sair daqui edificados com aquilo que o Senhor tem promovido durante esses dias na vida dos nossos irmãos. Assim nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando prosseguimento à cerimônia, agora nós vamos ter a entrada do casal. E para tantos, eu gostaria que todos ficassem de pé para a entrada do nosso amado e querido irmão Sebastião dos Santos e sua esposa Eubanice dos Santos. Devem acompanhar os seus filhos, sendo um de coração, são 6 filhos, 14 netos, 2 bisnetos. Os filhos Paulo Alves dos Santos,
Bisneto, Ana Paula Cardoso Santo. Davi Jesus do Santo. Beatriz Jesus do Santo. Filho, Gessé Alves dos Santos. Neto, Jesse Cardoso Santos. Felipe Baraque Cardoso Santos. Joel Alves dos Santos. Neto, Camila de Oliveira Santos Pereira. João Pedro de Oliveira Santo. José Vitor de Oliveira Santos. Filha, Raquel Alves dos Santos. Mariana Alves Correia e João Augusto Alves Correia netos. São netos. Filho, André Alves dos Santos. Seus filhos, neto do casal Sebastião e Vanice. Semila Souza dos Santos. Reuel Souza dos Santos. Filha do coração, Lenir Pereira Rodrigues. Seus filhos, neto Daniele Pereira Rodrigues da Silva. Everton Pereira Rodrigues da Silva. Bisneto, Melissa Pereira da Silva. Rabi Pereira de Oliveira. Convidamos o outro casal, que também comemora 50 anos de casamento, o nosso querido, amado e especial companheiro, o casal Augusto Ricardo de Oliveira e Edith Santos de Oliveira. 6 filhos, 11 netos. Filho, Silvano Ricardo de Oliveira, em memória. Filho, Silas Ricardo de Oliveira. Neto, Silvano Ferreira de Oliveira, Maria Eduarda Batista de Oliveira e José Augusto Batista de Oliveira. Filha, Milka Ricardo de Oliveira Alves. Neto, Júlia Oliveira Alves, Isaac Oliveira Alves, Ariel Oliveira Alves, Ruth Oliveira Alves. Filha, Maeli Ricardo de Oliveira. Neta, Sara Thaís Penágio. Filha, Misma Ricardo de Oliveira. Neto, Natanael Oliveira da Silva, Gabriel Oliveira da Silva. Filha, Meire Ricardo de Oliveira Gutierrez. Neta, Isabela Boense Martinez Gutierrez. Todos podem sentar. E agora nós vamos ouvir um segundo hino, cantado pelo grupo Amor no Lar.
especial para o amigo Sebastião, para a amiga Evelise, para o amigo Augusto e para a amiga Edith. Quantas coisas boas e maravilhosas aprendemos com vocês. E todos que aqui estão são testemunha disso. Por isso, aqui estão, para junto comemorar 50 anos de casamento do casal de irmãos, dessa boda de ouros, que é uma alegria para todos nós. E nesse momento, nós convidamos o missionário Paulo Moraes, que vai trazer uma mensagem para todos nós. Boa noite a todos. Uma alegria imensa, um privilégio que a gente procura as palavras para poder expressar a gratidão, o privilégio de poder estar aqui nessa noite e poder celebrar com gratidão as bodas de ouro dos nossos amados irmãos. Essa noite é uma noite, com certeza, muito especial para os nossos amados. Irmão Sebastião, irmã Ivanilce, irmão Augusto e a irmã Edith, em que reúne familiares e amigos para juntos nós podermos festejar e agradecer a Deus pela vitória que tem concedido aos 12 casais de poderem celebrar 50 anos de vida a dois. Nós aqui testemunhamos o fruto da união de ambos os casais que aqui nos convidou para estarmos juntos com eles aqui nessa noite. Gostaria de falar um pouco para que vocês tivessem a noção do significado dessa pessoa que vocês conhecem, que vocês conviveram com ele e convivem com ele e que aqui vieram para poder alegrar realmente com essa data especial. E eu, nesse espaço de 30 anos que tenho convivido com eles, tenho aprendido bastante. Vou falar um pouco sobre Sebastião, que traz no significado do seu nome sagrado e reverenciado. E Ivanilce, que é um alongamento de Vanilce, que significa o seu nome, responsabilidade, serenidade, bom senso, sabedoria. Isso olhando para esse casal, a gente pode perceber essas coisas em suas vidas. Enquanto que Augusto traz um significado semelhante ao de Sebastião, que é sagrado também e magnífico.
Esse é o significado de augusto, sagrado, magnífico, enquanto que Edith significa guerreira feliz. Olha que coincidência, nós que temos tido o privilégio de conviver com eles. Pelo menos eu, durante esses 30 anos que tenho conhecido e convivido com eles, a observar essas coisas, ver os detalhes dos acontecimentos nessas vidas tão preciosas. Amados, para compartilhar com vocês nessa noite um pouco da palavra de Deus, um privilégio daquilo que nós somos reunidos, convidados para podermos alegrar com eles, amigos. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem com esse tema, falando sobre a amizade. Quero ler com vocês que aqui estão uma referência no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 13 ao 15, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu estava lendo nas Sagradas Escrituras e pensando em vários personagens da Sagrada Escritura que, caminhando com o Senhor Jesus Cristo, em determinado momento eles presenciavam algo e diziam: quem é este? Por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando Jesus estava dormindo na polpa de um barco e o barco estava mandando para lá e para cá, os discípulos acordaram o Senhor e Jesus repreendeu o vento. Depois que repreendeu os ventos, eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Mais tarde, o Senhor Jesus Cristo, ele vai revelando isso para os discípulos e as pessoas que o seguiam, que estavam na sua companhia, que estavam convivendo com ele. Ele começa a revelar a profundidade desse amor. No mundo daquela época, as pessoas sabiam bem o que significa servo. Servo era aquele que servia. Hoje, no tempo moderno, as pessoas trabalham e fazem algo determinado. As pessoas chamam: este não é o nosso servidor, mas é um colaborador, aquele que serve. E Jesus, ele fala com os discípulos, dizendo para ele: vós não sereis servos, não sereis chamados de servos, mas vocês serão chamados de amigos. Porque tudo quanto eu recebi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E que privilégio é esse para nós que temos convivido com esses 4 personagens aqui durante esses anos, sermos amigos deles e de ver na vida deles uma amizade com o próprio Senhor Jesus Cristo. E numa data como essa, reúne os seus amigos e ainda deseja apresentar esse amigo para as pessoas. Que maravilha, que privilégio é esse. E eu anotei aqui o que significa amigo: é aquele que é ligado a outro por laços de amizade, aquele que nutre admiração por alguém. Isso acontece porque todos que estão aqui porque de alguma maneira
esse casal nutre admiração por vocês. Justamente por nutrir admiração por nós, é que nos convidou insistentemente. Pelo menos eu sou testemunha de desde o mês de fevereiro, ele falando com um e com o outro, dizendo: eu quero fazer isso, eu quero que os amigos estejam presentes. Eu quero que as pessoas venham para alegrar conosco. E então, amigo é aquele que é ligado a outro por laços de amizade, aquele que nutre admiração por alguém. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege, que faz o possível para ajudar sempre. Isso é amigo. E Jesus estava falando com as pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, ele dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí ele diz mais: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus entregou a sua vida para fazer das pessoas, não importa a distância em que eles estejam andando, mas ouvindo sua mensagem, se achegar a Ele, obedecer a tua palavra, Ele está dizendo que essa pessoa é seu amigo, e Ele não chama mais de servo, simplesmente um servidor, mas chama essa pessoa de amigo, porque Ele está dizendo: tudo que Ele conhece de Deus, Ele revela a você. Uma oportunidade maravilhosa. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 11 do Evangelho de João, versículos de 1 a 3, assim está escrito: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram depois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ora, Jesus amava a Marta e amava a sua irmã e a Lázaro. Que profundo é esta mensagem. Que profundo é a pessoa descobrir em Jesus uma amizade. E saber que num momento como este, ele pode ir para receber ajuda. E assim, essas irmãs estavam num momento de necessidade. Parece que num momento como este não é hora de falar, mas elas estavam num momento de necessidade e elas sabiam que tinham um amigo. No livro de Provérbios diz: em todo tempo há um amigo e na angústia se faz irmão. Aqui está um momento de angústia para essas duas irmãs. E nesse momento de aperto, nesse momento de aflição, em que as pessoas, outros amigos estavam presentes ali, rodeados para tentar consolar, mas nada podiam fazer. Mas elas conheciam e lembraram do Senhor. E mandaram dizer para Jesus que estava enfermo aquele a quem ele amava. E é interessante e profundamente tocador em nossos corações, porque a palavra expressa dizendo que Jesus amava. Jesus, ele nutria um profundo amor e sabia que ele poderia socorrer. E ele socorreu. Ele transformou o momento de pranto naquela família, naquelas duas irmãs, dos amigos, das pessoas que estavam lá. Veio esse amigo que se tornou irmão e transformou um luto em alegria, um luto em festa.
Isso é amizade. Isso é maravilhoso. Mas gostaria de ler mais uma referência no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7. Versículos de 1 a 5 diz: e depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viessem curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe dizendo: é digno que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Interessante, porque a palavra faz essa ressalva, dizendo que o servo era estimado. O servo era amado por aquele centurião. Era aquele que ele sentia uma admiração profunda naquele servo, e esse servo estava enfermo. Ele não podia fazer nada. Nesse sentido de, talvez tinha tentado os médicos, os medicamentos, mas ele não podia fazer mais nada além. Quando ele ouve que Jesus estava na cidade, ele roga aos anciãos dizendo: vocês podem me ajudar. Vai lá e diga para ele, pede para ele que cure o meu servo, porque eu o amo, porque eu o quero bem, porque ele é especial para mim. Nutria aquela admiração por aquele servo, e as pessoas, esses anciãos, eles vão até Jesus e eles dizem para Jesus: faça isso, cure o seu servo, restaure a saúde desse servo. E eles expressam dizendo que ele ama. Uma outra versão diz: porque ele é amigo do nosso povo. Ou seja, esse centurião quer o nosso bem. E que maravilha saber que os nossos amados que estão nessa noite aqui quer o nosso bem. Não somente por poder para participar, mas assim, uma oportunidade de poder ouvir essa mensagem que muda e que transforma a vida do homem. Desse amigo que eles conheceram há 50 anos atrás. Desse amigo que eles têm convivido com eles nesses 50 anos e poder compartilhar com muitos que aqui estão, que talvez ainda não tenham ouvido desse amigo que muda, que transforma, que te dá esperança e que te faz um vaso de bênção na sua vida. Então, é um privilégio poder falar do Senhor Jesus Cristo, desse amigo maravilhoso. E ele assim o fez. Quando Jesus ouviu isto, ele com uma palavra falou, e a saúde daquele servo foi restaurado. Uma outra passagem no livro de Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Versículos de 1 a 6. Havia em Cesareia um centurião por nome Cornélio, da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor?
e disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Uma outra pessoa, um outro personagem importante para aquela nação, era um homem que a Bíblia está destacando, não somente a posição que ele ocupava, mas faz um destaque especial, que era piedoso, que era temente a Deus, que ele orava, que ele dava esmola, fazia tudo isso. Mas ele precisava algo. E quando ele estava em um dia desse, orando, aparece o anjo e conversa com ele e fala para ele que a oração dele tinha subido para a memória na presença de Deus. Deus estava vendo, como Deus vê a cada um que está presente aqui nessa noite, como Deus vê toda a humanidade que anda sobre o planeta Terra. Deus vê todas as coisas. Ele sabe tudo que eu e você fazemos. Ele conhece tudo. E Cornélio ficou surpreso, porque quando ele está ali, o Senhor diz: o que você faz tem subido para a memória diante de Deus. Mas você precisa de algo. Você necessita de algo. E para você saber a importância desse, do quão profundo é, você deve enviar alguém para chamar Pedro, porque ele vai te dizer o que convém fazer. Ele vai dizer para você o que convém fazer. E ainda a palavra diz que o anjo falou aonde estava Pedro, na casa de quem estava Pedro, o lugar aonde, para que ele pudesse dirigir, achar, de forma que não necessitasse andar muito na cidade de Jope para encontrar Pedro, porque o anjo direcionou: você vai ir na casa e vai lá, está na beira-mar, você lá vai encontrar. E assim foram as pessoas e disseram para Pedro: Cornélio te chama. Interessante que no versículo 24, aí do capítulo 10, diz assim: e no dia imediato chegaram em Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Que coração é isso? Amizade é isto. Amizade é querer o bem das pessoas. Quando Cornélio ouve quando o anjo falar para ele que ele deveria mandar chamar Pedro, porque Pedro ia dizer para ele o que convinha fazer. Cornélio sabia a distância, sabia quanto tempo, e imediatamente quando ele vai, Cornélio providencia e chama os seus amigos, chama os seus parentes, dizendo: venha, porque vai ter algo maravilhoso que um homem vai trazer para nós. Certamente vai trazer uma boa notícia. E quando Pedro chega, Cornélio estava com os amigos, os seus parentes, estavam ali prontos para ouvir. Isso é maravilhoso. Saber que nós fomos convidados com o privilégio de poder ouvir uma mensagem de uma amizade, mas uma mensagem que pode trazer salvação para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, e que pode aceitar a Cristo, e que deve aceitar a Cristo, que deve abraçar a mensagem de salvação. E quando Cornélio está ali, e quando Pedro chega, que estavam ele e os amigos, os parentes, Pedro começa a falar com ele daquilo que havia acontecido, e no versículo 42 e 43 diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos.
A este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados. Todo ser humano é pecador. Não há nenhuma pessoa que já nasceu e que vai nascer que não seja pecador. O único que veio a este mundo sem pecado é Jesus Cristo. É por isso que no livro de Romanos o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, versículo 8, dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Que profundo é isso, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Pedro está revelando aqui a mensagem, dizendo que essa mensagem deveria ser pregada. Cornélio precisava ouvir a mensagem, seus amigos precisavam ouvir a mensagem, seus parentes precisavam ouvir a mensagem, que por meio de Jesus Cristo, todo que nele crer, recebe remissão de pecados. Aqueles que ainda não creram, têm oportunidade de crer. Aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo, têm oportunidade de receber. Esse é um privilégio, viemos para festejar, mas também para poder falar para vocês dessa mensagem, desse amigo que muda e que transforma a vida das pessoas, para que você não simplesmente não seja, quem é este? Ele é aquele que salva, ele é aquele que torna amigo das pessoas. Quero deixar mais um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20, que assim diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, ele diz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós recebemos um convite dos nossos irmãos para estarmos aqui, para festejarmos com eles, para cearmos com eles aqui nessa noite. Mas esse amigo chamado Jesus, ele quer entrar na sua vida, no seu coração, e dizendo que ele vai cear contigo constantemente, a vida toda. Enquanto você viver, caminhar sobre a face da terra, ele vai estar com você, caminhando com você, porque a festa encerra nessa noite, ou amanhã cedo, ou amanhã à noite, mas cada um volta para sua casa e talvez demore algum tempo para nós reencontrarmos. Mas esse amigo apresentou: abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele quer fazer isso com vocês nessa noite. Daqueles que aqui estão, que ainda não tem esse amigo, você tem a oportunidade. Jesus disse que ele prova o seu próprio amor. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele morreu por mim e por cada um de vocês que aqui nessa noite estão. Amém. Dando continuidade ao evento, nós vamos ouvir a canção O Rei Está Voltando. Estava
convido a todos para fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus e vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Senhor, obrigado pela vida do irmão Sebastião, da irmã Vanessa, obrigado pela vida do irmão Augusto e da irmã Edith. Senhor, obrigado pela vida de todos que aqui estão e muitos daqueles que não puderam e gostariam de cá estar para juntos, Senhor, celebrar esse momento nobre, especial que o Senhor concedeu à vida desses casais. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelas mensagens que ouvimos. Obrigado, Senhor, pelos cantos. Senhor, agora que nós nos preparamos para as homenagens pessoais de seus filhos, de sobrinhos, de amigos que vão transmitir, nós te louvamos e rogamos as tuas bênçãos. Continue, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E o primeiro a homenagear será Silas Ricardo, filho do casal Augusto e irmã Edith. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer, por ter aceitado o nosso convite e quero aproveitar esse momento, vou ser breve, para engrandecer o nosso Deus, louvar a Ele pela vida dos meus pais, por fazer parte dessa família, pela vida do tio Sebastião, da tia Ivanilson, porque se não fosse Deus, Ele que nos dá todas as coisas, desde o privilégio de fazer parte dessa família, e o Salmo 126, versículo 3, fala que grandes coisas nos fez o Senhor, por isso estamos alegres. Então é um momento de celebrar, e agradecer a Ele. E o que eu tenho para dizer é que a minha vida é uma vida muito boa. Eu olho para trás e satisfeito, porque tenho aonde eu buscar, exemplos, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, que a gente sempre viveu muito junto, Então, é só agradecer a Deus mesmo por ter colocado eles, e o exemplo que Ele nos deu, de honestidade, integridade, de batalhar pela família, Como o irmão Paulo estava falando aqui do significado da minha mãe, de guerreira, de alegre, e todos nós sabemos disso, e isso aí só nos faz bem, e nos deixa exemplos. Agradecer também pela tia Ivanilson, pelos exemplos, tio Sebastião, pelos conselhos, e que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Amém. Convidamos também a nossa querida e amada, reconhecida e respeitada por todos nós, Matilde Paula dos Santos. O menino que vai ser. Tá? Espera um pouquinho. 7. Boa noite a todos. Primeiro eu quero dar os parabéns aos irmãos Sebastião e Vanilce, Augusto e Edith, por esta data tão especial, uma data que são poucos os que comemoram, porque no mundo em que vivemos, dificilmente os casais chegam a esta data. E o Senhor tem permitido isto a eles. E então, por ser uma data muito especial, então nós estamos aqui alegres por estarmos aqui
aqui junto com eles, né, para nos alegrar. E eu quero dizer que para eu chegar lá falta 4 anos ainda, né? Se chegar. Então eu fiz aqui uma dedicatória a eles em nome da família e da igreja. Aos casais Sebastião e Vanilce, Augusto e Edith, parabenizamos a vocês por esta data, por esta bela data, Bodas de Ouro. 50 anos se passaram, 50 anos de uma feliz união. Agradecemos a Deus por os ter mantido juntos até hoje e principalmente pela bênção da salvação. Houve momentos onde vocês juntos carregaram a cruz de cada dia. Momentos de lágrimas, caminho de dificuldades e tristezas, mas também grandes crescimentos, acertos, sorrisos, momentos felizes, cheios de esperanças e alegrias. Continue firmes, trilhando pelos caminhos da vida, gratos a Deus pelos bons e difíceis momentos concedidos a vocês. Pois sabemos que em tudo devemos dar graças a Deus, não somente pelas alegrias, mas também pelos sofrimentos. É um prazer desejarmos a vocês o melhor que a vida pode trazer. Parabéns por estes 50 anos vividos juntos como casal exemplar e servindo ao Senhor. Finalizando, queremos dizer que o Senhor os abençoe e os guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Abraços da sua família e de seus irmãos em Cristo. Dando continuidade a esse evento, nós sabemos que toda família sonha e almeja que seus filhos alcancem altos objetivos. E todo mundo vai estudar, vai trabalhar, todo mundo corre para aqui, corre para lá. Mas alguns, ou inspirado por Deus, ou colocado por Deus, vai bem mais longe e é reconhecido e é respeitado por toda uma sociedade. Estou citando o caso do nosso amigo José Medeiros, que Deus abençoou. Levou para o Senado por 4 anos, levou para a Câmara Federal por 4 e doou mais 4. Esperamos que ele continue com essa mesma postura, com esse mesmo exemplo, com essa mesma honra, com essa mesma dignidade que representa os casais aqui presentes, como também todos aqueles que conviveram na sua adolescência, na sua infância, menor de criança, de jovem, e que trilhou esse caminho, e hoje ele faz merecer o voto daqueles que o colocaram na Câmara Federal. Agora nós vamos ouvir um pouco daquilo que ele tem para dizer e transmitir para todos nós. José Medeiros, hoje deputado federal. Boa noite a todos. Meu carinhoso cumprimento a esses jovens casais que estão aqui, esses meninos. Mas é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento. Eu me sinto aqui muito contente de estar aqui com toda a família, com muitos amigos que estão aqui. E o irmão Ivon descreveu aqui esses lugares que nós conseguimos chegar e tudo, mas eu devo tudo a Deus e a uma dessas pessoas, um desses casais que estão aqui, que propiciaram isso. Para quem não nos conhece, quem não conhece a história da tia Edith, do tio Augusto, do meu tio Sebastião e da tia Vanilce, eu vou contar rapidinho aqui. Nós somos uma família que nascemos
somos originária do Nordeste. Ali na década de 70 era uma dificuldade muito grande, muita mortalidade infantil, muita falta de recursos. E, como disse o Ivon, eu creio que de repente, inspirado por Deus, meu tio Sebastião resolve vir para o Mato Grosso, quer dizer, veio para o Goiás, depois para o Mato Grosso. E aqui, de certa forma, interfere também na vida da tia Edith, né? Porque ele conhece logo a família do tio Augusto, conhece o tio Augusto, né? Que vinha depois a ser o esposo da tia Edith, né? E vale dizer que, aliás, nas fotos, tio Augusto não era bobo não, viu? Aliás, não é porque a minha tia Noma é muito bonita, né? E tio Bastião também, chegando aqui, passa um tempo, né? Conhece a tia Ivanilce também, que eu considero também como minha mãe. E essa história é depois. Mas o fato é que essa vinda dele interferiu positivamente na vida de toda a nossa família. Ele tem dificuldade para receber elogios, viu, Ivon? Ele tem dificuldade. Mas hoje é o dia da gente lembrar disso. A gente lembrar disso. Aqui os meus irmãos de criação, que estão aqui, Raquel, Paulo, Joel, André, e aí já os netos, né? Daqui a pouco vem bisnetos. Porque minha mãe morava na roça e eu vim morar na casa dos meus tios, vim morar na casa de tia Altivo. Aqui meus irmãos também, tia Matilde que acabou de falar aqui. Então assim, eu estou dizendo isso para mostrar a gratidão que eu tenho e para dar um exemplo do que é a riqueza da gente ter uma família. E essa celebração desse casamento, pela segunda vez, né, porque há 50 anos eles casaram no mesmo dia, na mesma festa, e eu estou achando que isso foi por pedido do mineiro, né? Porque mineiro é meio, né? Ou vamos fazer só uma para não ter dois gastos. Brincadeira com o tio Augusto, na verdade é goiano, né? Goiano. Mas, gente, nós estamos aqui e eu ouvi, a minha irmã me disse, olha, o tio Bastião quer que convide todos os amigos da época que a gente chegou do Nordeste. E eu já vi alguns por aqui. Isso nos faz ter boas lembranças. São pessoas que passaram a fazer parte da nossa família também, passaram a conviver, acompanharam todo esse tempo. E eu digo que eu cheguei à Câmara Federal, cheguei ao Senado, passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas sem jogar confete. Eu me sinto muito pequenininho perante esses dois casais. Pelo sucesso que eles tiveram em formar uma família, em ter essa perseverança com as lutas, porque não pense, uma coisa é você viver na facilidade, outra coisa é passar as dificuldades que eles passaram. Esses dois aqui enfrentaram, sabe o que é derrubar roça no machado? Hoje, bom, é muito fácil a gente ver colheitadeiras, tratores, tudo muito moderno, mas naquela época chegava no meio de uma mata com machado. Aqui está tia Altivo que participou disso, seu Biró que está ali, tio Augusto, e aproveito para relembrar aqui a saudosa lembrança do irmão Eurípides e duas pessoas maravilhosas que eu creio que estaria chorando demais aqui de alegria, seria minha avó Januária. E quietão lá no canto, eu tenho certeza que estaria, mas todo orgulhoso também, seu Miné. Quem não conheceu o seu Miné? Que era meu avô, sogro do tio Augusto, pai do tio Sebastião, sogro da minha tia Ivanilce. Morria de orgulho desse filho. Eu era pequeno, eu posso dizer, porque ele era durão, sempre durão, nunca demonstrava, mas eu era adolescente e ele me contava, né? As proezas dos filhos, o orgulho, mostrava aquele orgulho que ele tinha. Desse Sebastião, então, as pessoas pensavam que ele tinha mais carinho por tio Antônio e por tio Simão, porque ele escrevia sempre nas paredes. Simão, Pedro Sobrinho, Antônio.
Antônio Vicente dos Santos. Mas era porque viviam longe e ele achava que não ia vê-los mais. Mas o carinho, porque ele falava desse filho, falava, Sebastião tinha gênio forte. Mas olha, elogiava sempre o fato de trabalhar. E aliás, como trabalhou esse Sebastião, né? Quem não conheceu, eu posso ser testemunha, porque veja só o que ele apronta, gente. Quem é que com 6 filhos ainda vai lá e pega mais um para criar? Eu, como todo adolescente acha que sabe tudo, que é o bom da boca, né? Toda a arrogância do adolescente. Lá na casa do tio Otívio, eu disse que não quero mais estudar. Fui para a roça, disse que queria roçar pasto. Agora imagine, devia pesar uns 26 quilos. Mal dava conta de pegar uma força. E um dia chega ele lá, matou meio-dia de serviço, chegou lá e falou para minha mãe, cadê Zé Antônio? E eu já tinha falado para minha mãe, eu não quero ir. Ele falou, minha mãe falou isso para ele falou, menino não tem querer. E ele salvou minha vida ali. Sabe-se lá onde eu estaria nesse momento? E trouxe para casa, e olha só, a tia Ivanice me recebe como filho, já temos 6. Então estou contando essas coisas para vocês verem o que é a luta. E ele trabalhava de servente de dia e cavava uma fossa à noite. Então, eu sou muito grato a isso. E aqui esses dois não ficam muito... Na época do Machado, gente, eram cunhados que trabalhavam junto com meu avô. Então a vida desses 2 casais não foi bolinho, não. Por mais difícil que seja a nossa vida hoje, não dá nem para imaginar o que foram a luta desses nordestinos que chegaram aqui no nascer desse estado. Porque hoje já tem outras ações, mas o Mato Grosso ele foi, acima de tudo, colonizado, aberto por nordestinos, mineiros e goianos. E foi desses braços que nós estamos vendo aqui que foi construído esse estado que hoje é um dos mais ricos do mundo. Então, talvez tia Augusto, tia Ivanilce, tia Edith, tia Sebastião, vocês não têm a dimensão do que vocês representaram e representam para a nossa família, para a nossa cidade, para o estado e para o país. Porque eu conheço a humildade de vocês. Mas foi de gente como vocês que a nossa sociedade foi construída, foi tecida, e esse país está aqui hoje por causa de gente como vocês. Na casa desses 2 casais, gente, não tinha esse negócio de menino achar brinquedo, não. Foi em cima desses valores que essa família está junta até hoje, apesar de todas as dificuldades. Então, foi falado aqui, uma das coisas, mas o que sustenta uma nação é a família. E isso eu posso agradecer de coração ao tio Sebastião, tio Ivanilce, tio Augusto, tia Edith, e a todos os meus tios que estão aqui, porque foi na mesma linha. O tio Bastião tinha a fama de ser inflexível, mas eu passei a admirar isso, porque era inflexível em relação aos valores, aos pilares que sustentam a família. E graças a Deus, os valores da honestidade eu aprendi com meus pais que estão aqui, que agradeço muito. E aproveito para dizer, com esses 3 pais. Então eu encerro deixando essa homenagem, essa pequena homenagem de dizer, essa festa é mais que merecida. Vocês mereciam muito mais. Mas saiba que cada um dos que estão aqui, alguns vieram de longe, de cidades vizinhas, vieram porque admiram vocês. Eu sei que pai às vezes acha que o filho não admira tanto, mas tio Vanice, eu sou primo, para mim eles contam desde pequeno. Amam vocês. Amam vocês. E tio, eu sei que outra pessoa que estaria muito feliz, não quero fazer você chorar, mas queria lembrar dele também. Lembrar de Silvano. Era um grande amigo, um primo. Nos deixou, mas com certeza estaria muito feliz aqui junto. Mas aqui dá para representar ele muito bem, Silas, Misma, Milka,
e Maeli, e os netos, né? Então, já falei demais, mas é que ainda falta tempo para falar o tanto que vocês representam para a nossa família. Um beijo, tia Edith, a tia Augusto, a tia Vanilce e esse dono da lancha aqui, do cabeça branca, Sebastião dos Santos. Beijo. Muito obrigado. Vocês não notaram que Ivão abandonou o bigode, né? Obrigado pelo carinho. Na verdade, as falas do Zé, ela abre um leque enorme para tantos comentários e tantas coisas, mas vamos nos manter no roteiro. E agora, para uma leitura do cordel, convidamos Maria José, conhecida como Lica. Quero inicialmente parabenizar por essa festa maravilhosa e dizer que Deus é aquele que rege a orquestra da vida, o que faz com que a melodia seja sublime e perfeita aos ouvidos daqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz. Então vamos à leitura, aquilo que Deus tem preparado para soar com muita alegria aos nossos ouvidos. Primeiramente também eu quero muito agradecer pelo carinho de toda essa família maravilhosa. Tio Sebastião foi um daqueles que sentou comigo e falou do amor de Deus. Eu não me esqueço nunca quando ele leu para mim o Salmo 139 e me falou sobre isso, e eu não me esqueço. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Bodas 50 anos. Quero agradecer a Deus por ter me abençoado e digo muito obrigado pela esposa que me deu, por todos os cuidados seus, recebo como um presente e estou muito contente e agradecido ao Senhor, por Jesus meu Salvador, agora e eternamente. Eu casei para ter um lar, fazer a esposa feliz, conforme a Bíblia nos diz, temos o dever de amar até quem nos ofende, e porque ela me entende, pois é um pedaço meu, parte da minha costela, eu faço tudo por ela e devo isso para Deus. Achei uma mulher virtuosa, cordial e hospitaleira, honesta e trabalhadeira, por ser muito caprichosa, até suas companheiras têm grande admiração. Não age por emoção, por fazer tudo correto, tendo seu viver honesto, não entra em contradição. Não estou acrescentando, casei com a pessoa certa, faz a tarefa completa, não fica questionando, mas faz voluntariamente, por ser muito eficiente em suas atividades, com diversas habilidades que deixa a gente contente, posso dizer com verdade. Considero o casamento um ato de maior conceito e temos todos respeito quando não há fingimento. Traz muito contentamento, nós somos abençoados com os que estão ao nosso lado e cumpre esse papel. Recebi bênçãos dos céus porque Deus tem aprovado. Como provedor do lar, precisamos ser ativos, cumprir os objetivos de fazer funcionar, sem deixar nada faltar e não viver endividado. Faço isso com cuidado para deixar um bom conceito, ainda que não sou perfeito, quero ser um homem honrado. Não sou intelectual e nem tenho romantismo, mas faço o que é preciso. E o meu dever principal, luto para cumprir a meta, fazer as coisas corretas para alegrar minha amada, sem deixá-la preocupada, livre da frustração e sempre bem-humorada. Hoje faz 50 anos
que nós estamos casados, temos sido abençoados, o Senhor cumpre seus planos de agraciar nossas vidas nessa tarefa cumprida. Continuamos lutando para deixar um bom legado e um índice bem aprovado, sentimos gozo profundo. O Deus de amor e justiça, digno de toda adoração, onisciente, onipresente e onipotente, Pai de toda a criação, te ofereço nessa hora, por Jesus, honras e glória, louvor e exaltação. Pretendo falar agora sobre o nosso casamento. É algo maravilhoso que nos traz contentamento. É uma história marcante. Alcancei bênçãos constantes, vivo sem constrangimento. No ano 73, há 5 décadas passadas, eu e minha esposa demos início à caminhada. Continuando o assunto, vamos caminhando junto até o fim da jornada. Não gloriamos em nós mesmos, pois seria ingratidão, mas nós louvamos a Deus e prestamos adoração. Junto com nossos amados, nos sentimos abençoados por essa celebração. O casamento, digo, que é comparado ao grão de uma semente que alguém tenha plantado. A chuva rega, o sol aquece, nasce, viceja e floresce, logo o seu fruto aparece, às vezes centuplicado. Para mim não existe mágica para o casal viver contente, mas a palavra de Deus nos faz mais eficiente para não usar de manobra. Diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eclesiastes 4:12, esse cordão de 3 dobras que a Bíblia está falando, mostra a pessoa de Cristo em nossas vidas atuando. Pois se algo está errado, Ele estará ao nosso lado sempre reconciliando. Também agradeço a Deus pelos nossos convidados. Para nós é grande honra ter vocês ao nosso lado, para estar nos apoiando, pois estamos completando 50 anos de casado. O nosso exemplo de vida, quero deixar registrado para meus filhos e netos, que sirva de um bom legado, cada dia melhorando, corrigindo, consertando tudo que estiver errado. Edith e Augusto, eu vou falar de um casal que também é muito amado e está ao nosso lado nessa comemoração. Edith e Augusto Ricardo, minha irmã e meu cunhado, abraços de coração. Além de amigos íntimos e grande consideração, casamos no mesmo dia, temos a satisfação por essa cordialidade, cheios de felicidade, sentimos grande emoção. Sentimos gozo profundo de poder comemorar. É uma alegria sem par juntos estamos festejando com os nossos convidados, todos que estão ao nosso lado conosco compartilhando. Edith e irmão Augusto, meus parabéns e meu abraço. Sejam livres de cansaço, fadiga e perturbação. Sempre alegres e sorridentes, todos os dias contentes, tenham paz no coração. Bênção e paz abundante eu quero lhes desejar. Sejam felizes para sempre. Nunca venham a tropeçar. Que Deus faça maravilhas. Vocês e suas famílias vivem uma vida exemplar. Que Deus abençoe essas palavras maravilhosas. E eu quero só dizer ainda, somente acrescentar, que se não fosse Deus, o que seria de cada um aqui presente, desse casal, se não fosse Deus, o que seria de nós? Amém? Convidamos agora Francisco Melo para fazer uso da palavra.